Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas. Hoje estamos dando início à nossa Escola de Aprendizes do Evangelho online. Esse é um projeto aqui da Casa de Amor Joana de Ângeles, em Petrolina, ligada à Regional Nordeste da Aliança Espírita. E vamos começar a nossa primeira aula definindo o que é a Escola de Aprendizes do Evangelho. Isso é muito importante porque quando Razin, o espírito que orientou Edgar Moon na formação de toda a estruturação dos projetos da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, ele lançou a Escola de Aprendizes do Evangelho como um plano convite para que as pessoas pudessem ter a oportunidade de retomarem a sua direção para o seu desenvolvimento evolutivo através do seu autoconhecimento, através da sua transformação interior, junto com os conhecimentos sobre o espiritismo, a respeito do mundo espiritual e do mundo físico, e como essas interpretações podem nos ajudar a nos tornar pessoas melhores. Isso é importante de dizer porque a Escola de Aprendizes do Evangelho, ela não é mais um curso. Precisamos afirmar isso, não é mais um curso. O objetivo aqui não é que você adquira mais informações sobre o espiritismo, ou pelo menos não só isso. O grande objetivo da Escola de Aprendizes do Evangelho é possibilitar com que você vivencie os ensinos do cristianismo, os ensinos do Evangelho, de uma forma simples, porém profunda e transformadora. O objetivo aqui é oferecer uma proposta de aprimoramento moral através da renovação de pensamentos, de sentimentos, que vão acabar redundando na sua melhora de ações no mundo. Você melhora os seus pensamentos, os seus sentimentos, e a sua ação no mundo se torna uma ação mais fraterna, mais ligada à moral do Evangelho de Jesus, porque através dessa vivência, através do autoconhecimento, nós vamos despertando cada vez mais os ideais divinos que estão em nós, que vão passar a nortear nossas vidas. É importante lembrar que a escola ela vem trazer para a gente uma mensagem de que nós não devemos ter convivência pacífica com as nossas qualidades negativas. Nós precisamos transformar essas qualidades em positivas, e isso vai ser transformador para a nossa vida, porque nós, através dessa vivência dos ensinos de Jesus, nós vamos começar a desenvolver um estado de bem-estar que vai tanto nos beneficiar, como vai beneficiar todas as pessoas no nosso entorno. Obviamente que nós tivemos algumas qualidades no passado que hoje a gente quer mudar, alguns comportamentos que a gente quer mudar, mas nós não devemos olhar para eles e ficar com pesar ou ficar sofrendo, não. Foi a melhor forma que nós encontramos para agir naquele momento, naquela época. Agora a gente tem uma nova proposta, a gente quer trazer uma transformação, um aprimoramento, e é isso mesmo. Evoluir, crescer é exatamente buscar cada vez mais estar com ações, com comportamentos, pensamentos e sentimentos aprimorados, melhorados. Nós vamos nos desenvolvendo a partir disso. Então, a escola de aprendizes ela é muito mais que um curso, é um plano convite para nós vivenciarmos os ensinos de Jesus para propiciar essa renovação interior, que vai nos trazer uma reforma, uma transformação íntima que nos tornará pessoas melhores. E essa transformação que a EAE nos propicia, ela nos prepara para uma existência que seja com mais plenitude, porque vai ter mais consciência. Nós teremos mais consciência do que somos, do que podemos fazer e, principalmente, de como podemos fazer para chegar a um processo de desenvolvimento espiritual, um processo de desenvolvimento interior, que vai nos propiciar uma comunhão mais íntima com Deus, com o nosso Criador, e também uma ligação, uma sintonia mais aprimorada com os bons espíritos. Eu trouxe aqui para a gente refletir essa frase que o Edgar Moon coloca sobre a escola de aprendizes, né? Ele diz que não se trata de um curso teórico, mas da oportunidade de adestrar forças sem temor e testar armas contra si mesmo. É interessante que essa linguagem dele, forças, armas, adestrar, é muito da sua vivência numa disciplina muito voltada assim para
a visão dele dentro de uma estrutura hierárquica e também de uma estrutura militar. Afinal de contas, ele era militar, trabalhou com isso e nenhum problema com isso. Ele criou toda essa estrutura pensando nesse processo de disciplina, de comportamentos bem direcionados e bem voltados, com um foco em determinadas ações. E a gente pode atualizar isso de uma forma assim, ou melhor, atualizar não, mas contextualizar isso dentro da nossa atualidade, até porque todas essas estruturas foram desenvolvidas no século passado, no século XX, por volta dos anos 30, dos anos 50, mas tudo isso é válido para a nossa transformação, tudo isso é importante, porque se nós não tivermos uma disciplina, um foco e um conhecimento, e mais que isso, um autoconhecimento, nós não conseguiremos nos desenvolver e nos propiciar uma sintonia mais íntima com os bons espíritos e, principalmente, estarmos conectados de forma mais íntima com Deus, nosso Criador. E a escola de aprendizes ela é baseada em 6 metas principais desenvolvidas por Edgar Morin. Essas metas elas começam pelo vamos dizer assim, um envolvimento cada vez mais íntimo de cada um com a vivência dos ensinos do Evangelho, com a vivência dos ensinos de Jesus, de uma forma consciente. Nós já lemos a Bíblia, já vimos muitas passagens, já temos muitos entendimentos acerca dos Evangelhos, porém, esses entendimentos, eles são feitos às vezes de forma esparsa, de forma descontinuada. A ideia de Harmon com a escola de aprendizes do Evangelho é que seja uma prática consciente e constante, que vai desenvolver consistência no nosso aprendizado e vai começar esse aprendizado nos conectar cada vez de forma mais íntima com a mônada espiritual que somos nós, esse núcleo espiritual que foi criado por Deus, vamos dizer assim, essa partícula divina que o Criador desenvolve, que nos faz ser espírito. E esse é um ensinamento, o segundo ensinamento dentro da proposta de princípios da escola de aprendizes do Evangelho. E quando eu começo a vivenciar o Evangelho, me desenvolver enquanto espírito, eu começo a sentir a necessidade de me conhecer mais, de olhar mais para quem sou, que posso. E esse conhecer a si mesmo vai nos levando cada vez mais em direção a Deus, que é a nossa essência principal, essa essência espiritual que nos conecta com Deus. Isso desenvolve em nós uma força de atração para um processo de desenvolvimento evolutivo da nossa consciência, que vai nos tornando conscientes da presença de Deus em nós, por sermos criação dele. E isso nos impulsiona de forma maravilhosa para o nosso desenvolvimento. E é importante entender que um dos ensinamentos e princípios dentro da escola é que tudo que fazemos, pensamos, que falamos, se tornam registros na eternidade. Registros que nós não devemos de forma nenhuma olhar assim, mas eu poderia ter feito diferente, como eu já disse. O passado é o passado, deve servir para nós como um aprendizado, como uma lição para nós agirmos no presente, preparando um futuro melhor, um futuro diferente. Ele deve ser, os registros sobre nossa transformação devem ser um impulso para nos tornarmos aquele ser espiritual que desejamos ser. E isso nós vamos exercitar através da caderneta pessoal e dos exercícios de vida plena, que nós vamos conhecer mais sobre isso no decorrer das aulas da escola de aprendizes. E quando você começa a ter esse conhecimento, a desenvolver-se evolutivamente através da autopercepção, da mônada espiritual que você é, da vivência do Evangelho e do entendimento desses registros para a eternidade, você começa a sair do nível de aprendiz, migrando para o nível de servidor, onde já começa a colocar seus aprendizados em ação e chega até um nível de discípulo, aquele que já vive integralmente os ensinos do Evangelho e estar conectado de forma mais profunda com as leis de Deus, as leis que regem o universo e regem todos os processos, sejam eles espirituais ou materiais. E a escola, então, ela é esse chamado que lhe oferece um momento, um espaço de transformação em que você poderá se tornar bem melhor através da prática do estudo e da vivência
dos ensinos do Evangelho que são para você, se transformarão para você, para mim, para todos nós, em um convite diário do amor, da caridade e da autotransformação. A prática constante de amar, de exercitar a caridade e de querer se tornar cada vez um indivíduo mais transformado para melhor, vai se reverter para nós em um caminho de luz que vai sinalizar a nossa estrada de desenvolvimento e também sinalizar para aqueles que estão próximos a nós de que é possível. Ah, Luzivaldo, mas isso é tão bonito, mas será que a gente consegue? Talvez não seja tarefa para essa encarnação só, ou nem só para a próxima, mas se você começar agora, com consciência, direcionar o seu desenvolvimento interior, a sua transformação íntima, aprofundar cada vez mais a sua vivência no Evangelho, buscar o seu autoconhecimento e com esse autoconhecimento despertar espiritualmente as suas potencialidades, lhe conectando cada vez mais com os planos espirituais de espíritos amigos, espíritos que sejam superiores, com certeza você vai estar dando grandes passos já nessa própria encarnação, preparando um desenvolvimento mais aprimorado ainda para as próximas. Então, não se preocupe com o tempo em si, mas com a qualidade que você aplica no seu aprendizado, na sua transformação, no tempo que você tem aqui na Terra. Entendendo o que é a escola de aprendiz e qual a proposta que ela nos traz, nós vamos agora adentrar no tema principal dessa primeira aula, que é a criação do universo que nós conhecemos. E eu trago agora, resgatando o ensino de Kardec, essa ligação da ciência com a religiosidade, ou melhor, com a espiritualidade. Quando Kardec diz que a fé robusta, a fé racional, ela é aquela que anda passo a passo com, com o conhecimento, com a ciência, ele quis nos dizer, não é que você tem que ter o conhecimento, a explicação teórica de tudo para ter fé. Não, mas é que a fé ela precisa ser robusta quando ela começa a encontrar amparo nas explicações do funcionamento do universo, nas explicações do funcionamento espiritual. E isso é o início da nossa jornada hoje. Entender que o nosso universo foi criado em determinado ponto, esse universo, em determinado momento, esse universo conhecido nosso, e que isso teve uma origem, e essa origem a gente pode entender como criador, porque a gente, às vezes, assim, pensa que Deus é um ser, Deus é isso e aquilo, mas por mais que a gente tente entender, é limitado ainda nossos sentidos de percepção sobre o que poderia ser Deus. A gente pode saber mais o que ele não seria, ou ter uma ideia limitada do que ele é para o nosso entendimento hoje. Mas a gente precisa dessa definição para poder a gente conseguir ter um ponto de partida. E preocupado com isso, Kardec faz essa pergunta aos espíritos que ajudam ele a montar o livro dos Espíritos, a montar os fundamentos da doutrina espírita, que é perguntar o que é Deus. E eles respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nos mostrando que esse é o ponto de partida da formação do nosso universo. Essa inteligência suprema, essa estrutura imaterial e imponderável e que deve ser entendida de uma forma abstrata, porque não é matéria, não pode ser vista, tocada, mas pode ser sentida. A gente pode entender Deus como se fosse assim uma ideia, uma vontade que permeia o universo. E guarda isso em sua mente, que nós vamos perceber que isso vai nos ajudar a entender as próprias leis da física hoje de como funciona o universo. Então, sabemos que Deus não pode ser, e sabemos que Deus, então, ele teria que ser direcionado para uma formação que fosse atendesse a esses pré-requisitos de imaterialidade, imponderabilidade e de abstração, mas que existe, que funciona através da vontade dele, e essa vontade do nosso Criador, vamos chamar assim, dessa força primeira, causa original de todas as coisas, ela em determinado momento cria uma estrutura a qual se desenvolve como matéria, como nós conhecemos, e outra que se desenvolve como princípio espiritual. E esse princípio espiritual somos nós. Nós que agimos no plano físico através das leis de Deus, através das ações energéticas. E às vezes a gente pensa, Deus criou então um plano material e espiritual separados? Não.
são interpenetrados, são conectados. Desenvolve-se o princípio espiritual que precisa agir através da matéria para o seu desenvolvimento. E a matéria, sentindo o impulso dessa energia espiritual, acaba também se transformando, se desenvolvendo em determinados aspectos. Então, não podemos entender que Deus criou as coisas separadas. Existe uma dualidade, não. Existe uma empatia entre essas duas estruturas que juntas elas formam o que nós conhecemos como universo, o que nós conhecemos como criação. E o plano físico é exatamente a forma que o espírito tem de se manifestar as suas ações. E aí a gente começa a entender, então, como é que ele age, o espírito? Como é que ele age na matéria? Como é que o princípio espiritual, como é que a vontade de Deus age? Primeiro, a gente precisa entender que existe uma estrutura a qual nós atribuímos com a qualidade de força que age modificando, impulsionando tudo que existe de matéria, que é exatamente a energia. E a definição de energia na física é exatamente essa. É uma força que é capaz de realizar trabalho, de agir sobre outras estruturas, desenvolvendo um movimento, ativando elas. Então, a energia é uma das formas do ser espiritual agir sobre a matéria, impulsionando, porque a energia ela não é vista, tocada, ela pode ser sentida como uma energia elétrica, como a energia magnética, eólica, mas a gente não toca na energia, a gente não pega nela, a gente a sente ela. E aí guarda isso bem. O universo material que a gente conhece, material entre aspas, ele é formado por energia, ou melhor, o universo que a gente conhece formado por energia e por matéria, que é exatamente o próximo item que a gente vai estudar. E o que é matéria? É tudo aquilo que ocupa, de certa forma, espaço e tem ponderabilidade, pode ser pesado no universo. É formado por átomos, né? Que são estruturas que são montadas a partir de elétrons, prótons, nêutrons, que vão dando essa capacidade de esses átomos se organizarem e formarem a matéria conhecida. E como exemplo, a gente tem tudo que a gente pode enxergar, a mesa, o computador, os outros animais, as bactérias, todas as estruturas vivas, como plantas também, tudo isso são constituídos de matéria, mas o que a gente vê. Então, nós temos no universo estrutura material e estrutura energética, que juntos formam o que a gente conhece, entre aspas. Essa energia que a gente conhece, essa matéria que a gente conhece, compõe apenas 5% do universo que a gente é capaz de ver. Porque a maior parte, os 95% do universo, ele é composto por o que a ciência chama de matéria escura e energia escura, que não são vistas, não podem ser pesadas, não podem ser encontradas. É uma estrutura material e energética muito diferente, que a ciência física consegue perceber através de cálculos e através da observação de certos acontecimentos, de certas formações no universo. Então, isso exige, provoca a necessidade de que seja real a existência da chamada matéria escura e da energia escura. Luzivaldo está complicando demais, calma lá. É só para a gente entender, não precisa decorar nada. Por que isso é importante? Porque essa energia escura, essa matéria escura, ela está muito ligada ao conceito de éter universal das ciências da época de Kardec e sobre o qual ele falou no Livro dos Espíritos. E era uma ideia muito considerada na ciência na época dele. É uma ideia que vinha dos alquimistas. O que é o éter universal? O éter universal é como se fosse um oceano, águas espalhadas no universo, e os planetas, os meteoros, as estrelas estariam mergulhadas nesse oceano, estariam ali flutuando nele, submergindo e tal, e ele estaria interpenetrando todas essas estruturas e movimentando. Esse conceito de éter da época de Kardec, da ciência daquela época, ele foi contextualizado, ele foi aprimorado. Em determinado momento, a ciência abriu mão dele, mas hoje em dia foi resgatado principalmente pelas ideias da teoria da relatividade do Einstein, quando ele disse que era impensável conseguir entender as ações da propagação da luz se não se considerasse a existência do éter, mas não exatamente esse éter da época de Kardec, mas um éter mais contextualizado, conectado com a ideia de espaço-tempo. Mas sim, essa matéria escura, essa energia escura
podem fazer parte dessa estrutura que naquela época entendia-se como éter. Kardec chegou a chamar de matéria quintessenciada, porque pertencia a outra dimensão, não era visível para a gente, nem podia ser pesada da forma que a gente entende. E compreender essa estrutura de matéria escura, de energia escura, ou seja, de éter, é importante porque é aqui no plano material que ocorrem as manifestações do pensamento, tanto de Deus como também de nós, espíritos. Nós agimos aqui na matéria, e à medida que nós agimos, a matéria também provoca impressões em nós. Nós provocamos essa ação no mundo físico, mas também somos impressionados por eles. E é aqui, na manifestação, no plano material, que nós conseguimos desenvolver as nossas potencialidades espirituais, conseguimos nos enxergar, conseguimos nos aprimorar. Deus nos criou simples e ignorantes, nós fomos nos desenvolvendo a certas percepções a partir do mergulho na matéria, e agora a gente está voltando a Deus, vamos por assim dizer, numa figuração bem ligada a certas visões das escolas espiritualistas. Vamos voltando agora nesse processo de evolução, onde vamos agora desenvolvendo a nossa consciência, a consciência das nossas percepções espirituais. E à medida que vamos desenvolvendo essas percepções, vamos nos tornando mais conscientes e mais entendidos sobre as leis universais, as leis divinas, nós vamos também nos tornando co-criadores da obra divina. Em algumas escolas iniciáticas se chama arquitetos de Deus, ou melhor, arquitetos divinos. Esses espíritos que já possuem esse desenvolvimento espiritual e começam a influenciar de forma maior, de forma mais íntima nas transformações universais, passando a estarem a serviço da mente de Deus, da vontade divina em ação. Então, a matéria é importante para nós, porque é nela que se manifesta a vontade divina de forma ativa. A vontade de Deus, na visão espírita, ela se dá através das leis naturais que se manifestam no plano físico e também agem no plano espiritual. Nós precisamos começar a perceber que a ciência e a religiosidade não são coisas antagônicas, elas são coisas que se complementam. Agora, nós precisamos estar com a mente, com o coração e com a intuição aberta para isso, porque precisamos perceber que Deus ele não age por capricho. Vou derrubar esse avião hoje. Não, essa pessoa eu vou castigar ela porque ela fez uma coisa que me desagradou. Não, eu vou agora salvar fulano. Não vou deixar ele, era para morrer agora, não vai morrer. Não, Deus não age assim por capricho. Ele age no plano universal, no plano material, no plano energético, através das suas leis, que são a manifestação da sua vontade, do seu pensamento. E também ele age usando nós espíritos como colaboradores da sua obra, tanto no plano físico como no plano espiritual. Nós espíritos, nós somos a vontade de Deus a serviço no plano físico. E isso vai nos propiciando um desenvolvimento espiritual que é contínuo e dinâmico, assim como também o desenvolvimento das estruturas materiais. Nós estamos interconectados, em constante transformação, em constante desenvolvimento. Isso de forma harmônica, que é equilibrada através da sabedoria de Deus. E essas ações ocorrem no conceito do Livro dos Espíritos, o conceito kardeciano, através do fluido cósmico universal. E aqui vale um adendozinho, nós devemos evitar, nos tempos atuais, usar o termo fluido. Poderíamos utilizar através da energia cósmica universal, porque fluido, na época de Kardec, era entendido como uma manifestação do éter universal. Nas estruturas, o éter universal seria uma força que, através do fluido cósmico, daria vida, daria movimento e tudo mais. Só que a gente, hoje em dia, a ciência já nos trouxe um melhor esclarecimento. O fluido hoje, a definição de fluido é toda substância gasosa, líquida, substância que não tem uma forma definida, mas que é matéria que existe no nosso plano físico. Esse conceito de fluido já não é mais utilizado. Então, Luzivaldo, então,
E como fica a fluidoterapia, o trabalho dos passes? Divaldo Franco, ele fez uma definição, ele deu uma definição, usou uma nomenclatura bem interessante para se referir na energia do passe, no que a gente chamava antigamente de fluido, de fluidoterapia. Ele chama de bioenergia fotônica. Ele pega o conceito de bio, que é energia biológica, estrutura biológica, energia, que é uma energia biológica que sai de mim, fotônica, porque hoje em dia já se foi medido que quando a gente coloca as mãos para transmitir energias ou faz uma oração, a gente irradia fótons, que são partículas de luz, partículas energéticas. Olha que coisa interessante. Então, esse conceito de bioenergia fotônica, ele é muito mais contextualizado nos dias de hoje do que o termo fluido, porque o fluido dá a entender que seria alguma coisa que sai gasosa da mão ou líquida, e não é isso. Lembrando que é a definição na época da ciência do fluido, na época de Kardec, mudou de lá para cá. E ciência é isso, é o avanço, é o desenvolvimento do conhecimento, o aprimoramento. O aprimoramento. E quando Kardec diz que o espiritismo precisa andar para a par com a ciência, era já nos prevenindo sobre essas contextualizações, quanto essa sustentação de uma coisa com a outra. E aí surgem para nós algumas perguntas. Mas, Luzivaldo, como é que o universo foi formado? Nós temos algumas pistas, né? Algumas informações, como já disse, a teoria do Big Bang, que é essa expansão, um conjunto mínimo de matéria e energia que começa a se expandir. A gente pode entender essa visão cosmogônica científica do Big Bang, ou da expansão cósmica, a expansão universal, como se fosse aí a manifestação do pensamento de Deus através das suas forças, das suas leis divinas, que na ciência física entende-se que existem quatro leis principais do universo, quatro forças, que é a força nuclear forte e fraca, que é a força eletromagnética e a força gravitacional. Então, essas forças são a manifestação das leis divinas, provocando toda a estruturação do universo. Olha só que coisa interessante. A gente está aliando a visão de religiosidade, de espiritualidade, com a visão científica. Isso torna o universo muito mais bonito, a criação muito mais fantástica. Mas algumas perguntas não serão respondidas, porque a ciência, a filosofia, a religião, ela não está aí para responder tudo. Ela está aí para trazer explicação e entendimento para o que nós conseguimos na atualidade. E no decorrer do tempo, tudo isso vai se desenvolvendo, vai se aprimorando, e nós vamos adquirindo novos sentidos de desenvolvimento, de percepção, e vamos compreendendo mais. Evoluir é isso. Evoluir não é vocês ter as respostas definitivas, mas é ter as respostas que lhe impulsionarão a encontrar mais entendimento, mais compreensão acerca do universo, acerca de Deus, acerca de nós mesmos. E como o mundo físico e o mundo espiritual não são coisas antagônicas e nem separadas, nós precisamos entender que a ciência e a religião também não são. Elas precisam perceber essas pontes de convergência que elas têm, que vão propiciar uma convivência harmônica de sustentação, sem uma querer ser melhor que a outra, nem querer superar a outra. E aqui a gente tem alguns pontos interessantes que a gente pode conectar entre a visão científica e espírita, a visão de religiosidade espiritual que o espiritismo nos traz, que é, como eu já disse, essa visão do Big Bang, que é essa expansão do universo, com manifestação da vontade divina através das leis de Deus que vão regindo toda essa estruturação. As leis físicas, elas são manifestações de algumas das leis divinas, leis que são manifestações, como eu já disse, da vontade criadora de Deus. E essa evolução cósmica, ela só é possível porque existe a matéria-prima principal que está dentro disso, que é a matéria-prima desenvolvida a partir dessa substância de espaço-tempo, como diz Einstein, de éter, repaginado, como nos traz a visão de Kardec. Então, não é necessário a gente ficar achando que uma coisa é melhor que a outra, ou desdenhando. A ciência, na época de Kardec, ela era muito ligada a uma visão filosófica e espiritualista da vida.
mas em determinado momento ela começa a se desligar dessa visão e cair mais para uma área materialista, desconsiderando as visões filosóficas e de espiritualidade. Mas nos últimos anos a gente tem percebido que a ciência tem se voltado cada vez mais para a observação desse contexto filosófico e de religiosidade. Não de religião, mas de religiosidade. Isso é muito bom, porque a gente está percebendo aí uma ampliação das percepções, tanto da manifestação de Deus, como também da manifestação das próprias leis físicas. Nós só temos a ganhar nessa união. E, Luzivaldo, e tudo isso aí, você fez a gente pensar sobre o mundo material, revisar sobre energia, sobre o que é matéria. Qual a importância disso? A importância disso é que a gente vai começar a entender como funciona o mundo físico e como funciona o mundo espiritual à medida que eles vão se interconectando. Porque no plano dimensional do espírito, ele está, vamos dizer assim, numa dimensão, ou dimensões que estão uma quantidade de dimensões maiores do que a que nós estamos no universo quadridimensional. Então, a gente aqui nesse universo não conseguimos perceber estruturas que estejam no universo que tinha 5 dimensões, 6, 7, 8, como provavelmente existe. Porque se esses espíritos existem, eles estão em uma dimensão que estão além da nossa. E o astrônomo Carl Sagan, um dos grandes cientistas nos nossos tempos, que tinha um programa fantástico chamado Cosmos, que passava quando eu era mais jovem na TV Globo aos domingos, ele traz uma reflexão muito interessante sobre um livro que fala sobre exatamente essas dimensões, em que ele comenta que num mundo bidimensional, onde as estruturas que tem lá sempre tem 2 dimensões de comprimento e largura, os seres que habitam esse mundo, eles só se movimentam nessas 2 dimensões, embora existam um universo tridimensional para conseguir se movimentar, senão não se movimentar. Mas aí, de repente, em determinado momento nesse mundo, aparece um objeto que tem 3 dimensões, é um quadrado, ele tem comprimento, largura e profundidade, espessura. O que é que acontece? Esse objeto apareceu do nada e ele depois desaparece em alguns momentos. E os seres ficam, nossa, como é isso? Que mágica, que loucura, o que é isso? E aí Carl Sagan vem explicar que uma estrutura que existe no universo tridimensional, uma estrutura tridimensional, e ela habita um universo que tenha mais dimensões, ela é capaz de observar um universo que tenha menos dimensões que ela, no caso, um universo de 2 dimensões, comprimento e largura. E ela pode eventualmente aparecer naquele universo, se tornar visível e depois desaparecer, mas na verdade ela está transitando, se deslocando de um universo para o outro, ela não está aparecendo do nada. E olha só que coisa interessante. Você quer dizer o quê? Eu quero dizer que a teoria dos universos multidimensionais, elas nos ajuda a entender o mundo espiritual, como se os espíritos estivessem em uma estrutura dimensional que tem mais dimensões do que a nossa. Como? Nós vivemos num universo quadridimensional. Eles estão no que tem 5 dimensões, 6, 7, e por isso, muitas vezes nas narrativas psicográficas, a gente percebe que o espírito diz assim, que um espírito que, assim, dito, que tenha menos desenvolvimento espiritual, não consegue perceber um que seja mais avançado, desenvolvido espiritualmente. Por quê? Aquele está em mais dimensões, então ele só vai se tornar visível se ele quiser. Nossa, Lucivaldo, a ciência está explicando um conhecimento espírita. Exatamente. Por isso a importância de casar a ciência com o espírito, com a visão espírita, nos dando uma fé, realmente uma fé que vai ser duradoura e robusta. E é assim que os espíritos agem, eles agem através das leis no mundo físico, trazendo essas mudanças, essas transformações e propiciando para a gente um progresso contínuo. E aí a gente vai se aproximando da finalização do nosso estudo de hoje e trazendo algumas reflexões para os nossos próximas aulas, nossos próximos estudos, a respeito da unidade divina, da unidade da criação, de que tudo está exatamente interconectado e que esse diálogo entre ciência e religião vai nos propiciar um melhor entendimento tanto do mundo físico como do mundo espiritual, entendendo que todos nós, fisicamente, espiritualmente, nos desenvolvemos num processo evolutivo que é contínuo e que é dinâmico, não é estático.
e que esse processo e essa ação dos espíritos no plano físico e espiritual, ela se dá por causa das leis divinas, que são exatamente a vontade de Deus se manifestando nas nossas ações, nos nossos pensamentos. E para encerrar, nós queremos trazer algumas reflexões para os nossos próximos passos, que é exatamente o maior entendimento sobre o mundo espiritual, como é que existe esse plano espiritual, como os espíritos agem lá, como podem agir aqui. E lembrar que o conhecimento é uma jornada sem fim. Não vamos ter respostas prontas para tudo. Nós não vamos ter respostas que sejam para a vida toda. À medida que formos desenvolvendo nosso conhecimento, as nossas percepções, e como diz os Espíritos, no Livro dos Espíritos, à medida que desenvolvermos os nossos sentidos e aprimorarmos eles, nós vamos ter melhor compreensão, melhor entendimento. Então, pessoal, eu agradeço muito por vocês estarem aqui nessa nossa primeira aula. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos e muito bem-vindas, e que seja essa escola de aprendiz um espaço de transformação interior e de autoconhecimento para todos nós. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.